Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Este é o 15º episódio do História em Diagnóstico. Para quem está chegando pela primeira vez, o História em Diagnóstico é um projeto de extensão de todos os docentes do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de campanha. A nossa ideia é trazer um debate especializado, mas para um público amplo. Nós, principalmente, que somos da antiguidade oriental, ocidental, africana, a gente está acostumado com aqueles seminários que a pessoa debate um conceito da fonte até o final e quebra o pau pegando em qual pergaminho achou o conceito, etc. e tal. E isso, muitas vezes, não chega para o pessoal do ensino médio, não chega para o pessoal de outras áreas que, muitas vezes, tem um interesse em conhecer esses debates de outras áreas que não atuam. Então, este é o História em Diagnóstico. A gente traz para vocês um debate especializado, mas aí numa linguagem interativa e principalmente escolhendo os nossos convidados a dedo. O nosso convidado dessa vez, o professor Otávio Luiz Vieira Pinto, ele foi escolhido a dedo. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas acompanhei algumas lives que ele fez nesse turbilhão de live e foi uma pesquisa que muito me interessou e principalmente pela linguagem muito didática que o professor usa. Aliás, eu queria elogiar ele principalmente pela dedicação em passar um conteúdo para professores passarem esse conteúdo também em sala de aula, pelo que eu acompanhei nas redes, você tem essa preocupação, principalmente com o ensino de história. Então, é um prazer tê-lo aqui, é um prazer mesmo de fato. Todos os meus alunos estão muito empolgados, eu nunca vi eles compartilharem tanto uma live assim. Então, um bom encerramento de semestre. E por falar neles, apenas agradecer a Tamiri Silva e o Luiz Felipe, são nossos monitores voluntários. O Estado de Minas, ele fechou a mão para bolsas e os alunos estão aí trabalhando e exercendo com primazia todas as funções, apesar de não serem remunerados. Bem, vou apresentar o professor Otávio, passar a palavra para ele, que ele é o que mais interessa. Boa tarde, a Cláudia Bovo, querida. O professor Otávio, ele é professor de História da África da Universidade Federal do Paraná. O foco de pesquisa dele, de ensino, é o mundo pré-moderno, em especial entre os séculos VI e XV. Ele possui doutorado em História Medieval pela Universidade de Leeds, tendo sido orientado pelo professor Ian Wood. Ele também pertence, aqui, membro pesquisador de A Rota da Seda na Antiguidade, Laboratório de Estudos de Outros Medievos, Núcleo de Estudos Mediterrâneos e colaborador do projeto internacional Networks and Neighbors. Atua, a sua pesquisa centra-se nas trocas culturais entre os grupos da Costa Swahili, na África, e os grupos árabes e iranianos no Oriente Médio entre os séculos VI e XI. Professor Otávio, seja muito bem-vindo. A palavra é toda sua. Muito obrigado, professor Igor. Bom, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo ao vivo e que, porventura, nos vejam depois, porque nossa grande vantagem agora, pelo menos, é que a gente consegue manter tudo gravado, né? Então, é legal que esse material acaba servindo de apoio em qualquer momento que seja necessário. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, tá? Então, como foi dito, né, como o professor Igor muito bem falou, eu sou Otávio, eu sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná, e eu, obviamente, queria começar, em primeiro lugar, agradecendo imensamente esse convite para poder falar de História da África em um período histórico mais recuado. Né? Eu conversava com o professor Igor um pouco antes, como a gente tem um enfoque por toda uma questão contextual da história do Brasil em África depois do século XVI. Então, para mim, é muito bom poder falar sobre antes do século XVI, em especial porque essa é minha área de atuação temporal, e desde a minha graduação, basicamente, da minha iniciação científica, eu venho seguindo por alguns caminhos geográficos um pouco variados. Então, assim, do Império Romano, passei para o Império Persa, agora eu estou tentando aprender alguma coisa sobre África, mas eu sempre me foquei nesse período cronológico um pouco mais antigo, né? E eu sei que muitas vezes a gente acaba não percebendo, né, como que esses debates mais recuados, como eles são importantes, eles são super fundamentais, né? Então, em especial quando a gente está falando de antiguidade,
de história da África, né? Porque é muito comum que a gente não consiga imaginar a África em outros tempos que não sejam esses tempos hegemonicamente populares, digamos assim, né? Então eu queria apresentar alguns desses pontos, né? Como que a gente pode pensar, quais são os nossos desafios para pensar a África nesses outros tempos e também quais são nossas possibilidades. Eu acho que isso é uma contribuição, né? Fazer esse debate, pensar essas coisas, é uma contribuição para a área de história antiga e medieval, digamos assim, porque a gente vai ver que os tempos aqui são muito fluidos, né? Também é uma contribuição, gosto de pensar, para a história da África e para o ensino de história como um todo, né? Porque essa conversa também ajuda a gente a lembrar a importância, por exemplo, da Lei 10.693, né, que torna obrigatório o ensino de história da África, história e cultura afro-brasileira em vários níveis de ensino, né? Então, e a gente sabe que há um longo caminho a ser trilhado em termos historiográficos, pedagógicos, sociais e políticos, quando a gente fala de história da África, e também, né, das consequências de pensar a história da África nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive hoje. Então, agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto tanto, e eu espero que eu consiga trazer alguns pontos para que a gente pense em conjunto, né? Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no chat. Eu sei que a gente vai ter um tempinho depois, né, para conversar sobre essas perguntas, mas não tem problema, eu posso também, durante a fala, responder alguma coisa que surja aqui que seja um pouco mais urgente, etc. Né? Eu espero que esse debate seja frutífero e seja útil para a gente. E justamente para que a gente comece a falar de antiguidade e história da África, eu queria começar com uma anedota, na verdade, que acho que todo mundo, de uma maneira ou de outra, né, ouviu falar de alguma forma. Eu, recentemente, falei sobre história da antiguidade africana global na Semana Acadêmica da Universidade Estadual de Goiás, né, e segui um pouco desse roteiro. Eu achei que começar com essa anedota ajuda a gente a pensar, em primeiro lugar, quais são os problemas, né? Quais são os desafios para que a gente pense a história da África. Então, vocês estão vendo aqui que é a maldição do faraó, né? Aonde eu quero chegar com isso, né? Em 1922, não era bem um arqueólogo, mas enfim, um explorador inglês chamado Howard Carter, ele começa a escavar a famosa tumba, né, do Tutankhamon, lá no Egito. E depois que ele começa essa escavação, em pouco tempo, alguns membros da equipe dele começam a morrer, né? Inclusive a pessoa que patrocinava essa escavação, que era um tal de Lord Carnarvon, tá? E aí, junto com essa descoberta e com todo esse mistério que cercou a escavação dessa tumba, se lançou toda uma onda daquilo que a gente chama de egiptomania, né? Um gosto muito popular, muito orientalista, digamos assim, pelo Egito, né? E aí logo, dentro dessa onda de egiptomania e dessas mortes que se seguiram, né, coincidentemente, a abertura da tumba do Tutankhamon, se começou a falar da maldição do faraó. Né? O que era a maldição do faraó? Era essa ideia de que as pessoas que violassem essas tumbas misteriosas e antigas seriam acometidas por algum tipo de maldição, né? Mistura isso com os hieróglifos, que são uma escrita muito misteriosa, ainda estavam, né, em todo aquele processo de deciframento fazia muito pouco tempo, etc. E eu trago essa anedota, né, da maldição do faraó, porque é uma forma um pouco dramática e eu acho um pouco pedagógica para a gente entender de início qual é a grande questão que se coloca num plano geral, né, de uma maneira muito popular, para a história antiga na África, né? Porque quando a gente olha o estado das pesquisas sobre a antiguidade africana e como elas se concentram muitas vezes em Egito, e quando a gente pensa como o estudo do Egito, por sua vez,
né, moldou uma forma muito peculiar e estranhamente, não estranhamente, mas enfim, eurocêntrica de pensar uma antiguidade que não seja greco-romana, né? A gente poderia fazer a brincadeira de que a maldição do faraó não caiu sobre os exploradores, né, sobre os ladrões de tumba, mas caiu sobre a própria imagem da antiguidade africana, porque tendo o Egito faraônico como esse principal ator de uma ideia de história antiga da África, né, a gente começa a ter uma imagem que é muito congelada no tempo, que em certa medida é desafricanizada, é destacada do seu contexto geográfico, né? Inclusive de contextos geográficos que fariam com que o Egito nos ajudasse a entender mais um pouco também da história antiga da África, em especial ao sul do Saara, né? Então a gente tem todo esse contexto do nascimento de uma egiptologia que nasce com essa disposição política, que nasce muito relacionada com essa noção de egiptomania e também do imperialismo europeu na África e na Ásia, né? Então tudo isso contribui para que se crie uma imagem fixa de antiguidade nos espaços da África. Então a gente teria vários tipos de antiguidade que se criam nos estudos europeus. Uma antiguidade mesopotâmica, digamos assim, monumental, despótica muito antiga, entre aspas, né? Aí a gente passa para essa antiguidade greco-romana, que é muito mais dinâmica, é muito mais baseada em filosofia, em origens intelectuais. Essa é a imagem que se coloca para a antiguidade greco-latina, né? Lá nasce a filosofia, nasce a democracia, etc, etc. E para os espaços da África, a gente tem essa dualidade. Um Egito que está destacado da África, né, que se destaca desse mundo continental africano. Quando não é jogado para a Ásia, ele é completamente destacado de qualquer outra coisa, né? E também se cria uma outra imagem para outros espaços da África que é completamente sem história, né? Então, quem é que sabe o que estava acontecendo na antiguidade, nessa antiguidade, digamos assim, século V a.C., na bacia do Congo? Né? A gente não tem acesso a esse tipo de informação e as imagens que foram se criando no começo do século XX contribuíram para isso, né? Então a gente vai ver o Egito, em especial, se tornando uma espécie assim de arquétipo do que significa essa antiguidade monumental, né? O que marcaria essa antiguidade monumental seriam aquelas ruínas, né? As sombras das estátuas colossais dos faraós, essas pirâmides paradas no tempo, né? Tem até aquelas piadinhas de que a Cleópatra está mais próxima do iPhone do que da construção das pirâmides do Egito, de tão antigas e tão isoladas no contexto da história mundial que esses monumentos são, né? E aí, claro, né, se a gente tem essa imagem muito congelada de um Egito extremamente antigo, monumental, mas meio que deslocado geograficamente, o que sobra para a gente pensar na historiografia, digamos assim, né, no ensino de história sobre uma antiguidade africana, né? E muita gente falaria, bom, o norte da África. O norte da África, por muito tempo, foi uns pedaços foram gregos, foi cartaginês, depois a gente teve a África romana, depois a gente tem a África muçulmana lá no século VII depois de Cristo, né? Então, claro, a gente tem toda essa narrativa histórica da África, mas no norte, né? E aí a pergunta que fica é a seguinte: quando a gente olha para a África romana, por exemplo, no fundo, a gente está falando também do Império Romano. A gente está falando também da cultura romana. A gente também está falando de uma África que fala a língua romana, que está presente no cosmopolitanismo romano, não é? Então, se a gente deixa Roma de lado um pouquinho, também se deixa de lado essas expectativas das ruínas, dos monumentos egípcios, de lado um pouquinho também. A gente não consegue pensar mais nada, a gente não encontra mais nada para a África,
mas em especial para a África ao sul do Saara, que possa construir uma nova narrativa de antiguidade? Ou seja, se a gente olha para baixo do Saara, né? Se a gente pega o continente africano para baixo do Saara, a gente consegue ver uma antiguidade que não esteja atrelada a outras antiguidades, sejam elas romanas, muçulmanas, cartaginesas, enfim, né? O que é que sobra para a gente, né? E aí, essas Áfricas ao sul do Saara podem falar sozinhas sobre o seu próprio tempo? Essa pergunta é que move, né, um pouco da minha inquietação e da conversa que eu queria que a gente tivesse aqui hoje, né? Como que a gente pode olhar para a África ao sul do Saara? E aí, vejam bem, aqui eu estou me referindo especialmente ao que a gente chamaria de África Negra. Tá? Não vou entrar na África Romana, não vou entrar nisso que hoje nós chamaríamos de África Árabe, e também não vou entrar no Egito. O Egito entrou aqui para nós como um exemplo de argumentação para a gente pensar o que significa antiguidade, né? Mas se a gente está pensando, essa África Negra, ao sul do Saara, que por muito tempo, né, foi colocada como ahistórica. A gente tem de Hegel a Kant, a Goethe, a várias pessoas falando, não tem história na África ao sul do Saara, porque a gente tem tribo, a gente tem tribos que não se desenvolvem, sabem esses argumentos todos, né? É como o Bruno Marconi comentou aqui no chat, né? Os subalternos podem falar, para lembrar um livro da filósofa, enfim, Spivak, né? Spivak Chakravorty, se não me engano, né? Como que a gente olha para esses espaços que por muito tempo são tidos como ahistóricos e consegue ver neles uma certa antiguidade, né? Que é que a gente faz com isso? Em primeiro lugar, então a gente tem que, né, fazer assim, dar um passo para trás e repensar algumas coisas. Eu diria que a primeira delas, para que a gente fale, por exemplo, de uma antiguidade africana, é definir muito bem essas duas palavrinhas, antiguidade e africana, né? O que a gente tem pensando antiguidade e africana? A gente tem antiguidade como tempo e africana como espaço. Então a gente está tentando, né, óbvio, mas é preciso falar o óbvio, a gente está olhando para um espaço no seu tempo. Por aí a gente talvez já pense que dividir esse espaço e esse tempo a partir de coisas europeias já não faz muito sentido, mas eu já vou chegar lá, né? Então o que a gente se propõe a fazer quando fala de uma antiguidade africana é pensar uma história, né, como eu estava falando, que dê conta de um tempo e que dê conta de um espaço específico. Então, em primeiro lugar, né, a gente tem que entender exatamente o que é que significa esse tempo. E esse tempo é o tempo da antiguidade, né? O que a gente entende por antiguidade? O que é que define o antigo, né? Se tem antiguidade, tem o moderno, provavelmente tem o medieval no meio, como é que a gente lida com isso, né? Lembrando, por exemplo, da maldição do faraó, que cria uma imagem de antiguidade, né? A gente já começa a entender que não dá para esperar uma certa antiguidade que seja definida pelas expectativas disso que a gente pode chamar de uma academia colonial, né? Se a gente está esperando encontrar hieróglifos, monumentos no meio do Congo, a gente não vai encontrar essa antiguidade na bacia do Congo, nem lá no sul da África, etc. Né? Então, a gente não pode lidar com essa expectativa. Então, a gente não está buscando encontrar ruínas ao sul do Saara, por exemplo, mesmo que algumas ruínas existam, como eu vou mostrar, né? E a gente também está tentando não balizar, então, o significado de antiguidade a partir de eventos europeus. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente vai entender que, por exemplo, a antiguidade termina com a queda do Império Romano, que sentido isso faz para a África? Não faz nenhum sentido, né? O que é que o Império Romano tem a ver com de novo, a bacia do Congo? Não tem nada a ver com a bacia do Congo. Então, a gente não pode ver o tempo da África pelo tempo da Europa, né? O tempo da África, e aqui eu estou me referindo, de novo,
A África ao sul do Saara, em especial. A essa África que a gente imaginaria que é isolada e que talvez a gente não conheça, né? Esse tempo africano, sul-saariano, digamos assim, precisa ser compreendido a partir de uma voz própria. E a gente tem que encontrar, né, qual é essa voz própria. E aí um bom exemplo para ver como esse tempo africano é muito específico é olhar para esse rinoceronte de ouro que eu estou mostrando aqui nesse slide. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do livro de um francês chamado François Fauvel, que recebeu uma edição em português em 2018, se eu não me engano, chamado O Rinoceronte de Ouro, né? Esse rinoceronte de ouro, ele foi encontrado em 1932 numa colina de um parque chamado Mapungubwe, tá? É um parque que hoje fica exatamente na fronteira entre a África do Sul, o Zimbábue e o Botsuana. Então, lá no sul da África, né? Esse rinoceronte, ele é parte de um conjunto muito maior de peças de ouro, que são evidências arqueológicas, tá, de uma sociedade desenvolvida, complexa, em certa medida urbana, que habitou essa região do Parque de Mapungubwe desde pelo menos o século 9 ou 10 depois de Cristo, tá? Que é a datação específica desse rinoceronte, mas é muito provável que essa sociedade tenha habitado essa região desde muito tempo antes, né? Junto desse rinoceronte, a gente encontrou uma série de outros achados de peças de ouro, de enterramentos, então tem vários esqueletos de sujeitos que provavelmente eram os aristocratas ou os governantes dessa sociedade, no topo de umas colinas, né? Colinas chamadas de kopje. Kopje é cabeça em afrikaans, né? Em afrikaner, e esses morros baixos que a gente encontra na região do Zimbábue e da África do Sul são chamados de kopje, né? E em vários desses morros a gente tem cidades, digamos assim, né? Pequenos centros urbanos que envolviam habitação de aristocratas, de governantes, etc. Só que daí, quando esse rinoceronte foi achado, em 1930, né, lá em 32, ele foi enviado para o Museu de Pretória, na África do Sul, e ele passou décadas escondido nesse museu. Por quê? Porque os holandeses e os ingleses, que são os colonizadores da África do Sul, costumavam trabalhar com a seguinte teoria, que os africanos de um grupo conhecido genericamente como Bantu só chegaram na África do Sul lá no século 17 e 18, sendo que os holandeses chegaram na África do Sul no século 17. Né? Então, eles tinham esse argumento de que essa terra do sul da África era vazia, não tinha ninguém lá, tinha uma tribo aqui, uma tribo ali, tribo entre aspas, né? Tribo usando os termos pejorativos que esses colonizadores usavam. E não tinha nada. Então eles chegaram e eles são os pioneiros da África do Sul, do que hoje é o país África do Sul. Só que daí o que você faz com esse argumento quando você encontra uma sociedade, achados arqueológicos de uma sociedade datada do século IX, né? Metade, o dobro do tempo, digamos assim, do que se dizia de habitação de grupos africanos Bantu, né? Mais do norte nessa região. Isso não fecha com esse argumento que é sempre muito colocado, né? Então, esse rinoceronte ficou escondido por muito tempo, e quando ele passou a ser melhor estudado e passou a ganhar mais popularidade, em especial depois dos anos 90, né, começou a se entender que havia uma certa antiguidade, entre aspas, nessa região, e que essa antiguidade era africana. Porque é o que tudo indica para nós, esse rinoceronte de Mapungubwe, a sociedade de Mapungubwe como um todo, se formou lá no século VI, VII, já como uma sociedade complexa, porém sem escrita, né? E aí a gente tem que olhar para a arqueologia também para conseguir acessar, digamos assim, alguns elementos históricos dessa sociedade. Só que daí, se a gente usa a datação tradicional que a gente tem, antiga, medieval, etc.,
Mapungubwe faria parte da Antiguidade, da Idade Média? A gente poderia falar assim, não, então essa na verdade é uma Idade Média africana, né? Qual é o tempo que a gente dá? E aí começa a se ver de novo esse problema de trabalhar com o tempo a partir das divisões europeias, né? Porque a experiência europeia não é a experiência universal. Essa experiência de antiguidade a partir do foco em especial greco-romano, não é a experiência de toda a história humana. É a experiência localizada, né? Então, a gente precisa, né, ver um pouco, né, como que a gente vai pensar isso. Então, em outras palavras, pensar o significado de antiguidade significa também pensar como que a gente divide o tempo. Coisa óbvia a princípio, né? E aí, como eu mencionei antes, essa divisão temporal muito clássica, ela vai levar em consideração ações ao longo do Mediterrâneo, por exemplo, ações pensadas para sociedades específicas mediterrânicas. Isso é uma divisão ocidentalizada, eurocentrada, digamos assim, né, ocidentalizada, e ela não nos ajuda, ela não dá conta de explicar, por exemplo, o papel do tempo ou dos desenvolvimentos sociais específicos de sociedades mais do sul, né, como Mapungubwe, que, como o Bruno bem nos lembrou aqui, para produzir um rinoceronte de ouro daquele, é necessário toda uma economia, uma produção de excedente, uma complexidade social. De fato, trabalho de metalurgia, né? Elementos simbólicos também, porque o rinoceronte, junto com os outros animaizinhos de ouro, não sei porque só o rinoceronte ficou famoso, mas tem um crocodilo, um boi, um leopardo, são vários animaizinhos que ficavam no topo de uma bacia de ouro, né? Então há todo um processo complexo ali, que provavelmente data de muito antes do século IX já, né? E eu vou falar depois da onde vem esse ouro também e da onde vem essas coisas todas. Então a gente tem sociedades complexas que merecem ser olhadas a partir do seu próprio tempo, né? E aí, se a gente olha para elas, né, como Mapungubwe ou como o Zimbábue aqui atrás, essas ruínas que vocês estão vendo nesse slide são as ruínas do Grande Zimbábue, que eu já vou comentar um pouquinho também, né? A gente vai ver, né, que o tempo delas é diferente, que essas sociedades, essas civilizações, digamos assim, apesar de não terem escrita, são evidentemente muito complexas, né? E por não terem escrita, elas são pré-históricas? Não, elas são extremamente complexas, né? Então, como é que a gente vai enquadrar essa cronologia, né? E como é que a gente pensa isso? Eu diria que para dar conta do tempo na história da África, apesar de estar falando aqui de uma antiguidade africana, eu gosto de pensar o seguinte: nós temos uma pré-modernidade africana, uma África pré-moderna, digamos assim. O que significa pré-moderna? E por que eu estou tentando, né, não chamar nem de antiga e nem de medieval, mas usar aqui o século XVI, XVII como um marco cronológico, didático, pedagógico, tá? Para a gente pensar especificamente a história da África. Por quê? Porque eu estou entendendo aqui modernidade não enquanto o tempo, né? Não estou entendendo modernidade como sei lá, a queda de Constantinopla. Estou entendendo modernidade como um movimento europeu que está mental, material, político, ideológico, econômico, que está intimamente ligado à criação de subalternidades coloniais, digamos assim, né? As subalternidades, a criação da ideia de racialização, de hierarquias de vários tipos, mas eminentemente com a criação de uma ideia de uma história universal. Uma coisa que Voltaire, Vico, todos esses caras do século XVII e XVIII falavam, né? Mas essa história universal que a modernidade cria tem um centro ocidental, né? E ela está intimamente ligada com as expectativas que a gente tem dos tempos, né? Por exemplo, é a escrita que demarca quando a história começa. Por que a escrita? E uma sociedade que só desenvolve escrita no século XVII e XVIII, né? Elas são pré-históricas.
Então, é isso que eu estou chamando de modernidade. É esse movimento que cria o que a gente entende por história, por expectativas de história, por divisões temporais, por pensamentos hierárquicos, etc. Né? Então, o pré-moderno indicaria aqui para nós que a gente está lidando com uma história que não está encaixada e precede a invenção desse movimento intelectual, historiográfico, político, etc., que a gente está entendendo como modernidade. Ou seja, a modernidade aqui não é idade moderna. Modernidade aqui é a criação do pensamento histórico moderno que sempre jogou de lado espaços como, por exemplo, o espaço africano, né? Nem todo mundo não gosta desse termo, e é super válido que a gente tenha críticas a ele, ou tenha outras propostas, né? Alguns chamariam efetivamente de antiguidade africana, ou África antes da Europa, ou África no seu próprio tempo, por exemplo, a África do Grande Zimbábue, a África das cidades Swahili, enfim, né? A gente pode pensar isso sempre. Mas eu já acho que é uma maneira um pouco de chamar atenção, né, para uma ideia, então, de, ao invés de usar antiguidade e idade média, que já são muito bem marcadas na nossa cabeça, né, a gente tem uma ideia muito clara do que isso significa, a gente chama de quê? Uma África pré-moderna. Pode incluir o Egito, como pode incluir aqui o Grande Zimbábue, ou o Mapungubwe, etc. Né? A gente consegue encaixar várias sociedades. E aí, falando em várias sociedades, né, a gente também pode olhar e lembrar de uma coisa. A África, ela não é como a Europa em termos de dividir o espaço da história, né? Porque quando a gente fala de Europa, entre aspas, na pré-modernidade, na Idade Antiga, Idade Média, sei lá, a gente geralmente entende do que a gente está falando, né? A gente geralmente está falando de um conjunto de sociedades ao redor do Mediterrâneo, ou mais no norte da Europa, que apresentam, na maioria das vezes, algum tipo de coesão cultural, algum tipo de coesão linguística, coesão histórica, ou mesmo coesão política, né? Então, falar de Europa atrai um espaço muito bem delimitado para nós. Agora, só para, já que a gente está falando aqui de pré-moderno, etc., a Andressa perguntou se África pré-colonial seria um nome adequado, né? Eu não sei se pré-colonial é um nome que eu gosto muito, porque o pré-colonial, e por um lado, ele se estende até o final do século XIX em alguns espaços. Então, é basicamente toda a história, né? Mas por outro também, o marcador cronológico para nós aqui é um processo de subalternização. Não que o pré-moderno também não seja, mas eu tenho a sensação de que o pré-moderno faz a gente colocar em xeque a ideia da história modernizante. Já o pré-colonial, eu acho ele um pouco mais turvo, né? Por exemplo, a região da Etiópia não tem um momento colonial, digamos assim, né? Tem uma ocupação lá no século XX. Então a Etiópia não tem uma história pré-colonial, porque a Etiópia não passou por essa interferência. E aí por isso que eu costumo gostar mais do pré-moderno, né? Mas com relação ao espaço também, né, já que a gente está falando aqui de relação de Europa, etc., a gente fala Europa antiga, por exemplo, tem uma noção. Agora, se a gente fala de África, né, o que é África? A África não é um país, a África não é um espaço só, a África é um continente imenso, com centenas e centenas de idiomas, centenas de culturas, de formas políticas muito variadas, e o que eventualmente liga alguns espaços da África são né, compartilhamentos geográficos, né, proximidade geográfica, ou por grupos linguísticos, né? A gente tem 3 grandes grupos linguísticos que basicamente tomam quase todo o espaço africano do continente. Um chamado afroasiático, que pega aqui o que está marcado como Kemet, Kush, Medjay, Punt, etc. Um espaço nígero-congolês, que pega quase todo o resto.
e o espaço Khoisan, que pega línguas lá do sul, aqui do Issan, aqui embaixo, que são grupos autóctones lá da região do sul, né? Mas há muita diversidade, muita pluralidade para que a gente pense uma África coesa, né? Então, antiguidade africana, né? Antiguidade foi o nosso tempo, africana é o nosso espaço. E para pensar esse espaço africano, a gente não pode pensar essa coisa muito coesa, culturalmente falando, politicamente falando, como se houvesse uma África, né? Então, a África, bem na verdade, são centenas de Áfricas. A África aqui da bacia do Congo, aqui no centro, é diferente da África saariana, que é diferente da África das savanas, aqui dessa região chamada de Sahel, que é diferente da África aqui mais do sul, ou do chifre da África, ou da costa oriental, né? Então esse espaço passa por muitas alterações de todos os tipos, né, nesses milênios que marcam a pré-modernidade, entre aspas, da África, né? Então, se a gente for lá da união dos dois Egitos, no 4º milênio antes de Cristo, até a formação das cidades do Grande Zimbábue, no 2º milênio depois de Cristo, a gente vai ter milhares de anos de história mais ou menos verificável, em certo sentido arqueológico, né? Então, é claro que para cada recorte temporal, a gente também vai ter recortes geográficos. E para cada recorte geográfico, a gente também vai ter um recorte temporal. Então é preciso sempre ter esse cuidado, né, de pensar que Áfricas são essas, né? Esse mapa aqui, por exemplo, mostra um pouco... é um mapa um pouco exagerado. Punt provavelmente não tomava isso tudo aqui. Os San subiam mais para cá, enfim. Mas é um mapa interessante para a gente pensar um momento específico de pluralidade geográfica, cultural, por todo o continente, né? E para que essa questão, então, do espaço fique um pouco mais perceptível, o que eu vou fazer daqui para frente, né, nos próximos 20 minutinhos, é apresentar alguns espaços dessa história continental africana pré-moderna, para que a gente tenha uma noção muito geral de coisas que poderiam ser exploradas, de coisas que a gente poderia falar, de espaços que a gente poderia falar quando a gente está falando, seja de antiguidade africana, ou seja de África pré-moderna, ou até mesmo, eventualmente, de África pré-colonial, né? Porque é um termo que a gente encontra bastante por aí, quando está querendo se referir, né, como a Andressa nos lembrou, quando a gente está se referindo a Áfricas mais antigas do que século XVI, por exemplo, XVII, XVIII, enfim, né? Um desses espaços, que é muito famoso, mas ao mesmo tempo é muito esquecido, porque o Egito eclipsa um pouco ele, é a Núbia. Tá? A Núbia ocupava um espaço ao longo do Nilo, então logo ao sul do Egito, é o que está chamado de Kush, aqui nesse mapa. Tá? Kush é o termo que aparecia nos hieróglifos, então aqui vocês estão vendo, né, os hieróglifos para Kush. Enfim, era uma sociedade, né, que ficava ao sul do Egito e tinha uma relação muito, muito próxima, culturalmente, politicamente, com esse vizinho do norte, que era o Egito, né? A Núbia também construía pirâmides, também construía mausoléus, né? Era composta provavelmente por vários e diferentes grupos políticos, né, dependendo do tempo que a gente está olhando. Então essa Núbia poderia ser chamada de Kush, mas também poderia ser chamada de Meroé, de Kerma, de Napata, enfim, né, dependendo do tempo que a gente está olhando. O que interessa pensar é que a Núbia já estava ali construindo essas estruturas que vocês estão vendo aqui no slide, pelo menos por volta de 2000 antes de Cristo, se não muito mais, né? A gente sabe que pelo menos, né, nesse momento ela passa a ser chamada de Kush, né? Ou enfim. Então essas estruturas políticas todas, Kushitas, né, Núbias, elas vão avançar para muito além da antiguidade. E lá no que a gente entenderia por antiguidade tardia e Idade Média, a gente teria essa Núbia existindo ainda com outros nomes, como Alódia, Nobátia,
Macúria, enfim, são vários nomes de vários reinos, enfim, que estão existindo durante muitos séculos, né? Aqui nessa região do que hoje é o país Sudão e Sudão do Sul, né? De qualquer forma, é um bom exemplo de uma sociedade africana negra, né, que está inserida numa larguíssima janela cronológica, né? E aí a gente vê que dividir Núbia antiga, Núbia medieval, nesse caso aqui já não funciona muito bem, porque tem uma duração muito diferente, muito fluida, muito longa, né? Enfim. Tô vendo que tem várias questões aqui sobre essas pluralidades, etc. Eu acho que essas que são talvez um pouco mais complicadas, a gente pode responder já, né? Quando a gente abrir para uma conversa um pouco mais livre. Vou apresentando aqui mais alguns espaços e aí a gente retorna a isso, né? Um outro exemplo de uma sociedade, essa já acho eu um bom tanto mais desconhecida, né? É a sociedade de Dharmat, né? Essa sociedade a gente conhece muito pouco, mas sabe que ela fica na região de Tigré. Tigré é uma região que está hoje entre a Eritreia e a Etiópia. Então, lá no chifre da África, né? Como eu falei, a gente sabe muito pouco sobre Dharmat, mas a gente consegue perceber por alguns elementos arqueológicos, etc., que é uma sociedade que se organizou politicamente de forma muito complexa desde pelo menos o século X ou XI antes da Era Comum, né? Ou seja, antes de Cristo, né? Esse espaço aqui de Dharmat tinha uma aproximação muito grande com o chamado Reino de Sabá, que era um reino que ficava no atual Iêmen, né, por conta da proximidade geográfica entre o sul da Arábia e o chifre da África. E a gente tem lá algumas inscrições, que vocês até conseguem ver nesses pilares aqui, que são muito próximas das inscrições que a gente veria no Reino de Sabá, né? A gente sabe muito pouco sobre Dharmat, mas sabe que era uma sociedade importantíssima para as conexões mais globais dessa África muito recuada no tempo, digamos assim, né? E ela provavelmente dá origem, talvez cultural, talvez étnica, talvez política, ao chamado Império de Aksum. Aksum foi o precedente do Império da Etiópia, digamos assim, né? Que durou até o Haile Selassie, que foi o imperador etíope lá dos anos 60, 70, né? Que é muito importante para o rastafarianismo, inclusive. Então, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas dá para ver que essa história etíope, por exemplo, né, a história do chifre da África como um todo, também nos leva para um período muito recuado e talvez a gente não tenha muita noção disso, né? Ainda pensando essa região aqui próxima de Dharmat, talvez mais ao sul, talvez mais ao oeste, enfim, a gente não sabe muito bem, né? Mas essa sociedade aqui que os egípcios chamavam de Punt ou ainda de Tanecher. Tanecher, que está escrito, né, aqui como estaria escrito em hieróglifos, significa terra de Deus, porque é a terra onde nasce o sol, né? Tá para o oriente. E então é a terra onde Amon-Ra sai, né, do submundo todos os dias. Punt e Dharmat são muito pouco estudadas, e como o Bruno comentou aqui, se há poucos indícios ou pouco interesse, né, um pouquinho de ambos, mas há muito poucos indícios escritos, quase nada, né, alguma referência nas fontes egípcias ou nas fontes iemenitas, sabeias, digamos assim, mas também a arqueologia na Somália, que é onde está uma boa parte de Punt, ou na Eritreia, né, que é onde estava Punt e Dharmat, não é muito bem desenvolvida, se desenvolveu um pouco durante o período de ocupação italiana e um pouco depois também, mas desde os anos 80, 90, quase que não há escavação nessas regiões, né? Então a gente também não consegue lidar muito bem com a falta de arqueologia, digamos assim, para a gente entender um pouco melhor esses espaços, né? Então é um pouquinho de cada, pincelado ainda com uma boa quantidade de problemas políticos que dificultam as escavações, que naturalmente já seriam muito pouco financiadas se comparadas
mesmo com as escavações egípcias, né? Então, esse reino de Punt provavelmente era muito próximo de Dahramat. A gente sabe que tinha contato com o Egito, que exportava ouro, mirra, girafa, hipopótamo, babuíno, ébano. Então, assim, era uma sociedade claramente bem complexa, bem estabelecida, com várias ligações ao longo de vários espaços africanos, em especial dessa costa oriental, né? O Felipe comentou da Enxada e a Lança, do Alberto da Costa e Silva, que é a África antes dos portugueses, né? Um trabalho extremamente fundamental, tá? Eu diria assim, para quem quer ler um pouco mais sobre essas Áfricas pré-modernas, a obra do Alberto da Costa e Silva é quase que poesia, assim, porque além do cara ser um baita de um erudito, nos moldes tradicionais, mas um grande erudito, ela é uma obra que cobre muitos espaços. Então, é um caminho bem interessante para pensar um pouco disso, né? Aí agora, para mostrar como a gente pode forçar um pouco a cronologia do que a gente entenderia por antiguidade, para pensar um pouco a antiguidade, essa antiguidade pré-moderna um pouco mais longa, né? A gente pode olhar para a costa oriental, agora da África, entendendo mais ou menos do sul da Somália até o norte do Moçambique, então passando por sul da Somália, Quênia, Tanzânia e um pouco do Moçambique, mais as ilhas que hoje são da Tanzânia, tipo Zanzibar, por exemplo, né? E chegar aqui nesse exemplo que é um dos meus favoritos, em especial porque é o meu tema de pesquisa, mais efetivamente, que são as cidades portuárias dessa costa popularmente conhecida como Costa Swahili, tá? Swahili vem do termo árabe Sahil, que significa costa, ou Sawahil, costas, no plural, né? Então eu sempre brinco que Costa Swahili significa costa-costa, né? Mas enfim, essas cidades têm uma cronologia um pouco difícil, mas a gente sabe que elas são formações Bantu, aquelas mesmas que a gente vai encontrar lá no Zimbábue, e que elas ganham uma projeção muito interessante comercialmente por volta do século 9, 10, 11, mas tem vários vestígios que podem fazer a gente pensar que essas cidades já estão ali funcionando comercialmente, já estão bem organizadas, complexas, etc., desde pelo menos o século I, se não muito mais, né? Essas cidades, elas são muito interessantes porque elas, né, como eu falei, fazem parte desse comércio que envolvia inclusive a China. Imaginem que há uma cidade, uma moeda, Swahili, do século XIII, mais ou menos, então seria medieval, entre aspas, né? Enfim, pré-moderna, que foi encontrada na Austrália esses tempos. E provavelmente não foi sem querer, porque essas moedas Swahili estavam circulando num comércio, né, que se estendia pelo menos até a China. E aí, para citar mais um exemplo, a gente tem aqui esse espaço que eu diria que esse sim é muito esquecido, né, que a gente já comentou rapidamente, mas que eu vou lembrar de novo, né, e que a gente nunca vai encontrar nos manuais de história antiga e medieval, que esses grupos urbanos que a gente chama de Bambandianalo, Mapungubwe e Zimbábue. Tá? São 3 sociedades que mais ou menos sucedem uma outra, que provavelmente se formam ali no século IV, V, e iriam talvez até o século XIV, XV. O que a gente sabe é que quando os portugueses chegam na Costa Swahili, as cidades dessa sociedade já se alteraram tanto que viraram um outro negócio chamado de Reino de Monomotapa. Mas isso aí são outros 500, tá? Então, esses Bambandianalo, Mapungubwe e o Zimbábue são uma sociedade muito interessante, aquela que fez o rinoceronte de ouro, que tinha contato com a Costa Swahili e que via Costa Swahili provavelmente recebia coisas de fora. A gente tem contas de vidro
né, que vieram da Índia, lá no século VI, e que foram encontradas quase no deserto do Kalahari, que fica no Botsuana. Ou seja, trocas comerciais que aconteciam entre todos esses espaços, ou seja, era tudo muito bem estabelecido, né? E depois, né, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre o Zimbábue, que eu gosto muito também, mas só para que vocês verem, né, a quantidade de coisas que a gente pode ler e pensar sobre esses espaços aqui. Vou passar um pouco mais rapidinho, porque eu não quero me alongar muito mais, mas só para mostrar um outro espaço que não fica nessa costa aqui também, eu queria agora passar lá para a África do Sahel, que é embaixo do Saara e ao norte das florestas do Congo. Então é basicamente assim o que hoje é Mali, pedaços da Nigéria, Senegal, Burkina Faso, enfim, né? E comentar que havia uma sociedade lá chamada de NOC, que apresentava uma altíssima complexidade urbana, né, mais ou menos como na Costa Swahili, que, para aproveitar aqui a pergunta do Sidney, na Costa Swahili a gente tinha, entre aspas, cidades-estado. Cada cidade se autogovernava. Mas no caso do Zimbábue, por exemplo, é muito possível que a gente tivesse uma espécie de confederação, né, grupos dinásticos que se submetiam a um outro grupo dinástico que não era bem centralizado, mas também não era completamente isolado um do outro, né? A gente consegue ter essas impressões por conta do fato de que as ruínas do Grande Zimbábue, né, seguem um padrão que se espalha por várias outras cidades. Então havia um tipo de contato. E a cidade mais bem preservada, a maior, a mais chamativa, é a do Grande Zimbábue, que hoje fica perto de Masvingo, no Zimbábue, né? Então a gente imagina que ali era meio que um centro político. Aqui os NOC também tinham uma sociedade muito complexa, urbana, datada de pelo menos 1500 a.C. Então, lá dos tempos da Guerra de Troia, digamos assim, né? Se a gente for tentar datar essas coisas, a gente já tinha ali os NOC se organizando muito bem. E é uma região que vai sempre se desenvolvendo. Então, desde esse período, ou talvez até antes, a gente tem sociedades ali que lá no século 9, 10, 11, 12, 13, vão despontar de uma maneira muito intensa e vão ser aquilo que a gente chama, né, de Império do Ghana, Império do Mali, Império Songhai, que são impérios muito chamativos da tal Idade Média africana, mas que, como a gente está vendo, né, se a gente for pensar essas cronologias mais amplas, mais específicas para a África, a gente está vendo um desenvolvimento urbano que vai datar lá de uma antiguidade e que talvez não tenha quebras, né? São continuidades muito interessantes. Tanto que, por exemplo, essas construções aqui, como essa é a mesquita, essa é a grande mesquita de Djené, tá? Ela foi construída no século XIII, mas também foi construída no século XX. E ela é reconstruída todo ano, porque ela é feita de barro. Então, como é que a gente data isso, né? Essa mesquita aqui é contemporânea, mas também é antiga e também precede outras construções. E a gente vê isso por toda a região da África Ocidental. Essas construções que são muito antigas, mas também são muito contemporâneas, né? Então, aqui a gente já olha e já percebe como o tempo aqui é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Essa antiguidade também é a Idade Média, que também é contemporaneidade, ou seja, não dá para dividir do jeito que a gente está acostumado, né? Então, por isso que eu achei interessante, né, pensar outras maneiras de pontuar o tempo africano para que a gente possa olhar todas essas sociedades. Cada uma delas, e aqui eu fiz um mapinha muito simples para que a gente veja essas grandes divisões culturais, né? Então, os Bantu aqui nessa região, Punt, os Nilóticos, os Mandé, os Nok aqui, são termos que a gente pode conversar também depois, mas são termos etnolinguísticos, culturais, que vão demarcar alguns espaços, né, de influência ali na África. Então, para a gente pensar esses espaços, a gente pode repensar os tempos também, né? Como que a gente vai pensar o tempo para os grupos Khoisan?
ou para os Bantu aqui do centro, ou para os Bantu da costa, ou para Punt, ou para Etiópia, ou para os Nok, ou para o Ghana, ou para Mali, ou para Songhai, né, e assim por diante. Tudo isso a gente tem que estar sempre revisitando para continuamente estar olhando, né, de forma crítica, ou fazer uma tentativa de não ser tão colonial, tão eurocêntrico, digamos assim, para pensar um pouco esses espaços aqui. Tá? E aí o que acontece, né? A gente está em grande medida também olhando para um tempo pré-moderno ou para uma antiguidade que seja marcada por fontes, né? A gente precisa de fontes para pensar esses passados. E a gente, por vários motivos, mas eminentemente por uma herança institucional acadêmica das universidades europeias, a gente tem uma divisão muito clara entre história e arqueologia, né? Só que se a gente vai pensar a história da África ao sul do Saara, a gente não vai ter documentação escrita como a gente está esperando. E a gente também não vai ter relatos de fora, né? A gente tem coisas assim, ó, né? Voltando aqui, a gente tem esse atlas, por exemplo, esse mapa que foi feito lá no século XIV, na ilha de Maiorca, e que aparece aqui o Mansa Musa, que é um líder, né, um imperador do Mali. Mas a gente não pode pensar que a história da África está submetida ao que outros grupos descobrem dela nesses períodos recuados, porque senão a gente não vai ter nada, né? A gente vai estar sempre restrito ao mundo dos textos. E o mundo dos textos, das pessoas que escreviam o que hoje a gente entende por fonte, elas não tinham acesso ao Zimbábue, ao Congo, etc. Né? Então, como que a gente pode pensar essa história sem a documentação? Aí a gente precisa levar em consideração, de maneira muito intensa, a importância e o papel da arqueologia. Porque uma história da África pré-moderna não se faz somente a partir do documento escrito. A gente também vê que essa história da África não é só a história das ideias, dos argumentos escritos, das viagens exteriores à África, dos autores que pensaram ela. Ela também é uma história de cidades, de movimentos materiais, de comércio, de contatos, de trocas, que não vão aparecer no documento escrito. Né? Ou então vão aparecer de uma maneira muito incidental. Então não dá para contar só com a ideia de que a história está no documento escrito. A história também está no material, né? E a gente está vendo que esse repensar o tempo e o espaço, ele pode ser feito a partir da materialidade que a gente encontra também, né? A gente poderia pensar, por exemplo, que uma das maneiras de entrar nesses meandros que talvez não sejam aqueles muito tradicionais que isolam a história da África, seja abrir um espaço não para a história do autor que debate o conceito tal, até como o professor Igor comentou, né? A gente não vai ter o conceito de coisa tal da África de acordo com um autor tal numa antiguidade. A gente tem que pensar além disso. E aí talvez a gente possa pensar na história das coisas, né? Porque, de novo, o passado africano não está nos textos, mas ele também está nas contas de vidro indianas que são encontradas no Moçambique e no Botsuana. Está no ouro do Zimbábue, que é encontrado na China, na Pérsia, até na Austrália. Está na porcelana chinesa, que é encontrada na Somália. Está nas especiarias que vêm do que hoje é o Irã, encontradas em Zanzibar, né? Então, enfim, a gente consegue olhar para a materialidade, para as trocas, para a urbanização, etc., e começar a ver conexões, processos, e talvez esse seja uma boa forma material, bem visual, com bastante recorrência a mapas, etc., para conseguir redefinir espaços e tempos. Ou para começar a falar, pelo menos falar o seguinte, né?
essas antiguidades africanas ou essas Áfricas pré-modernas, elas não estão restritas ao nosso costume historiográfico, que é fonte escrita, autor tal, conceito tal, divisão temporal, né? Então, né, o que é que a gente faz com isso tudo? Para concluir, porque eu acho que eu já me estendi demais aqui, e até dei uma apressadinha aqui nesse final, a gente pode pensar que falar da África na pré-modernidade, tentar pensar o que é a antiguidade africana, nos permite pensar essa ideia de pré-modernidade. Uma história que não está sendo escrita literalmente, mas também que está sendo trocada, que está sendo construída, que está se materializando em sociedades. Por quê? Porque basicamente isso vai permitir que a gente olhe para um grupo como os Swahili ou o Zimbábue e veja que não é só porque a gente não tem texto que a gente não possa ver os desenvolvimentos, que a gente não possa trazer isso para a sala de aula, nem que seja para pelo menos quebrar com essa narrativa clássica de que esses espaços são tribais, ou que eles não têm contato, ou que eles estão congelados, ou que eles não se desenvolvem, né? Só que, claro, para isso, a gente constantemente precisa estar pensando em como fazer isso, né? E aqui eu não trago, obviamente, uma forma fechada para isso, mas é como eu falei, são os desafios e as possibilidades. Eu diria que pensar aqui, como o Felipe comentou, né? Uma história das coisas da África subsaariana, né? Ela seja um caminho interessante. Porque, pelo menos, ainda que a gente não vá poder usar as coisas para falar nos nomes dos reis do Mali, desculpa, do Zimbábue, por exemplo, a gente vai ver, pelo menos, que a coisa estava acontecendo de maneira muito cosmopolita no sul, ou que estava subindo para o norte, ou que havia contato de cá para lá, entendeu? E aí a gente pode começar a rever os tempos, pode pensar em outros tempos, pode pensar em outros espaços, né? Só acho que isso chama atenção, e é um caminho inicial para que a gente consiga trabalhar esses espaços que estão completamente esquecidos, né? Por quê? Porque a gente tem várias antiguidades na África, e como a gente viu aqui, tem vários grupos diferentes, e eu nem falei de centenas de outros, né? Por exemplo, dos Luba e dos Lunda, na região do Congo, de Kitara, na região do que hoje é Uganda, enfim, né, tem centenas de sociedades que a gente tem algum acesso, não só pelas coisas, mas também por um outro elemento, e esse outro elemento fica para uma outra fala, que é a história das tradições orais. Tá? Isso é bem interessante, isso é muito presente na África ao sul do Saara, mas isso demanda toda uma outra fala, né? Porque envolve outras questões que tem muito mais a ver com períodos coloniais também, enfim, né? A gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, mas espero que eu tenha me expressado bem com o que eu queria passar. Eu né, me propus a pelo menos mostrar algumas dessas possibilidades, alguns espaços que existem, algumas formas de pensar isso. Estou vendo aqui que o Felipe até comentou que não sabe se tem como deixar de recorrer à forma de pensar cartesiana, por exemplo. Acho muito difícil, né? Mas a gente pode se esforçar a olhar para outras coisas também, né? E aí eu acho que isso vai permitindo a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente olha para o rinoceronte de ouro e, claro, a gente vai localizar ele no tempo que a gente conhece, século IX. Tem a ver, tá no mesmo tempo lá que os carolíngios, por exemplo, né? Mas a gente já pelo menos está se forçando aqui a pensar, então há uma sociedade bastante complexa lá no que hoje é o Zimbábue, né? E aí a gente pode começar a procurar mais coisas sobre isso e vai cada vez mais expandir esse horizonte, né? Bom, como eu falei, espero que eu tenha me expressado bem, espero que eu tenha conseguido passar algumas coisinhas. Eu só queria também reforçar que para quem quiser saber uma coisa ou outra, digamos assim, a mais sobre a África antes do século XVI, eu estou gravando vídeos pequenininhos de 10, 15 minutos para minha disciplina de História da África 1,
que é justamente a África antes do século XVI, e por enquanto, essa disciplina está rolando ainda, né? Tivemos uma pausa agora, a gente vai voltar depois, mas que eu tenho tentado explorar, assim, regiões, né? Então, África Ocidental, o Chifre da África, Costa Oriental, a região da Bacia do Congo, etc. E ali tem mais algumas coisinhas, tá? Então, enfim, né? Espero que tenha dado para tirar alguma coisa disso e muito obrigado. A gente agora, se vocês quiserem, enfim, a gente pode talvez fazer uma conversa sobre alguns desses pontos. Professor Otávio, muito obrigado primeiro pela presença e, em segundo lugar, pela fala. Eu nunca tinha visto tantas manifestações de dúvidas ao longo da fala. É um sintoma de que foi muito bom, mas também é um sintoma de que você está trazendo algo que as pessoas realmente não conhecem. E é isso que é extremamente importante no trabalho que você vem fazendo. É um outro mundo, se a gente for ver assim, em termos históricos, né? Que a gente parece que não é nem o planeta da história que a gente estudou na escola. É o planeta focado ali na Europa, fechado no Mediterrâneo, vem para a América, mas a África está sempre ali relegada. Então, em primeiro lugar, segundo, terceiro, muito obrigado pela sua fala. Eu vou fazer uma pergunta para você, né, que apenas para incentivar o debate, não preciso de muito esforço, o pessoal aqui já está mandando várias, mas eu queria saber de você, nós que estudamos outras civilizações, outras populações, etnias, culturas no passado, e principalmente no passado muito distante, muito diferente do passado brasileiro, nós sempre aprendemos algo que diz respeito a valores culturais, valores sociais, que muitas vezes nos inspiram. Assim, eu, às vezes, aprendo coisas de outras culturas que eu acabo trazendo para mim, abandonando alguns preceitos que eu tenho ocidentais, etc. Eu queria saber o que você aprendeu estudando isso tudo e o que você carrega para você desses estudos que você fez. Puxa vida, né? Obrigado, Igor, não só pela pergunta, né? Mas também, enfim, pelos teus comentários. Eu fico muito contente, muito feliz que suscite alguma coisa, né? Assim, para a gente poder conversar sobre história com relação a isso. E acho o teu comentário muito pertinente, porque é sempre uma dificuldade muito grande. Não só falar de história antiga, por exemplo, mas também história antiga da África, porque a gente se pergunta, tá, para que serve isso? Né? E no caso da África específico, a gente pensa assim, cara, tem tanta coisa que envolve a história e a cultura afro-brasileira especificamente, e são tão urgentes e tão contemporâneas, que por que é que eu vou ficar olhando para o segundo milênio antes de Cristo, né? Se existem coisas mais urgentes. E aí, claro, eu acho que eu estou aprendendo, na verdade, eu estou aprendendo sobre a história da África também, e tenho sentido que, por um lado, eu tenho que me esforçar para conseguir tentar pensar coisas que sejam novas ferramentas para mim. Né? Eu não consigo fazer isso o tempo todo. Então, é muito difícil não pensar em termos de história antiga e medieval, por exemplo. Né? Eu estou acostumado com isso, eu trabalhei com isso. Então eu começo a entender por quê. Por que eu não vou falar de medieval nesse caso? Assim, é tão importante mesmo não usar o termo medieval? Talvez sim, talvez não, acho que tudo depende, né, de como a gente está olhando. E esse como a gente está olhando é uma coisa que eu tenho que constantemente me esforçar para fazer. Porque a minha tendência, e veja, assim, uma confissão, né? Dando aula de História da África 1, eu sempre me sinto escapando para um olhar que seja mais categorizante, bem desse jeito que eu falei que a gente tem que tentar não fazer. Então, quando eu falo que não é pra gente, que é pra gente tentar fazer diferente, eu tô falando comigo também, né? Não tô só passando assim uma tocha, eu tô também me lembrando constantemente que a gente precisa tá sempre, né, revisitando
essas nossas ferramentas, a nossa noção de tempo, de história, de espaço, de África. Mas isso tem a ver com nossa, né, Igor, nossa posição como historiadores e como professores. De um ponto de vista muito mais amplo, eu noto como a negativização da história da África como um todo, ela é um pilar central no processo de subalternização, racialização e primitivização da África. Então, quando a gente pensa que a África não tem história, por exemplo, ou quando a gente vê que ela está fora dessa história universal que a gente aprende, a gente não está só falando sobre um campo desconhecido. Porque, veja, a gente também não tem aula sobre Indonésia. Mas eu não sei se existe essa dúvida que não havia alguma coisa acontecendo na Indonésia lá no século V a.C., por exemplo. Né? A gente entende que é uma história que nós não conhecemos. Mas quando vai se falar de África ao sul do Saara, é muito mais comum pensar, não, a gente conhece e não tem nada. Tem lá Maasai, tem Zulu, tem, sabe, assim, esses nomes tribais que a gente conhece e não tem nada. Aí depois tem escravizados e tem tráfico, etc, etc. Então a imagem é sempre muito negativa. E essa imagem negativa traz o que para a consciência histórica, em especial, por exemplo, de alunos e alunas que tenham as suas mais variadas afrodescendências, alunos e alunas negras, por exemplo, né? Essas pessoas não conseguem se inserir na história universal. Conseguem quando? Quando a gente chega no século XVI e tem o rapto forçado de seres humanos de um continente para o outro. Mas isso não é a experiência histórica africana. Né? Isso não condiz com a experiência histórica pré-moderna de todo o continente. Né? Então eu acho que eu tenho começado a perceber que talvez haja uma importância, assim, socialmente falando, bastante importante no caso da história da África, que é mais ou menos parecida com essa importância que tem os estudos de história antiga e medieval mais críticos que têm sido feitos hoje. Né? Então tem muita gente, muitos dos meus colegas antiquistas e medievalistas têm trazido muita teoria, umas teorias tão densas assim que às vezes nem outros campos mais modernos da historiografia estão lidando com elas ainda. Então isso é muito importante. A especificidade, no caso do Brasil em especial, para a gente pensar esse passado africano, né, eu acho que tem a ver com a subjetividade histórica dos alunos, inclusive, das pessoas, enfim, né? Então, quando um exemplo muito, muito simples, mas quando a Beyoncé lançou o Black Skin, por exemplo, houve toda uma polêmica do tipo, mas essa não é a África de verdade, porque você não é africana continental, porque você glamourizou, você romantizou, não sei o que. Ué, vai assistir Gladiador, Cruzadas, sei lá, Ivanhoé, eu nem estou conseguindo pensar em nomes de filmes que se passem na Idade Média, enfim, né? Ou escutar a direita brasileira falando exatamente. Então, assim, significa que essa falta de uma subjetividade, mesmo que seja romantizada, porque a gente não está olhando para um trabalho de história ali, é um trabalho de arte, enfim, né? Então, a gente vê que falta uma consciência histórica que sirva para essa subjetivação das pessoas, eu acho. E eu diria que isso tem sido uma constante chacoalhada, assim, sabe? Porque enquanto a gente vê, como você falou, os vários usos muito ruins da história antiga e medieval europeia, a gente também vê o não uso, ou seja, a inexistência dessa consciência africana, né? E aí parece que quando a gente ouve falar sobre coisas tipo quemetismo, pensamento afrocentrado, etc, etc, a gente trata como algo identitário. Mas são correntes intelectuais que têm muito a ver com a história pré-moderna da África também.
Excelente. Pessoal, eu já vou ler as perguntas mais novas. Aqui, algumas perguntas foram feitas ao longo da live. Eu fiquei atento aqui para ver se o professor Otávio, ele respondeu algumas ele passou que elas eram mais complexas. Então eu vou ler as que foram feitas anteriormente. O Felipe Mauriene, ele pergunta: você também tem interesse nos estudos sobre Madagascar? É um pedaço da África historicamente muito pouco conhecido. Olha, Felipe, é uma pergunta super interessante, porque eu tenho sim um interesse bem grande por Madagascar, por vários motivos, que tem a ver com o interesse mais amplo que eu tenho nas trocas comerciais do Oceano Índico. Eu tô meio perdido aqui na câmera, peraí, me achei aqui. Então, assim, eu gosto muito da história do cosmopolitanismo do Oceano Índico. E nisso a gente tem uma importância fundamental de Madagascar. Mas Madagascar tem uma aproximação tão grande com a África, mas ao mesmo tempo com o Sudeste Asiático, né? Porque é uma sociedade que foi erigida, né, em especial por grupos que vieram em barcos chamados de catamarã, vindos do que hoje é a Indonésia, né? Então, eu ainda não entrei nessa parte. Então, tudo que eu sei foi isso que eu acabei de falar. Mas em algum momento eu quero sim ler um pouquinho mais sobre isso, porque tá nesse espaço amplo que me interessa bastante. Essa é uma das coisas boas da história, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, que a gente vai descobrindo coisas. Nossa. E a hora que você vê, você já tá até aprendendo outro idioma, né? Você fala assim, exatamente. É uma coisa assim, nunca acaba, só aumenta, na verdade, né? Então, Madagascar tá ali na fila ainda, tá? Eu não tenho muito o que falar sobre isso até agora. Mas vai chegar a vez dela. Vai chegar lá. Conforme foi pontuado, também de novo é o Felipe, a África é um continente gigantesco. Seus estudos são interessantes. Há uma preocupação de sua parte em especificar os assuntos no itinerário de suas pesquisas? Eu entendo, Felipe, que essa tua pergunta foi no sentido de definir os espaços que eu estou estudando, né? Imagino assim. Eu não sei se eu entendi bem, tá? Se eu não entendi bem, pode me chamar a atenção. Mas eu especifico bastante que na minha pesquisa pessoal, o meu foco é a costa oriental. Então, é a costa Swahili, que significa culturalmente, historicamente, um espaço muito bem delimitado, né? Do sul da Somália ao norte do Moçambique, dividido por umas montanhas que descem, chamadas de Vale do Rebordo. Mas eu também me interesso pelo Vale do Zambeze, que é o espaço onde tem o Zimbábue hoje. Então, eu gosto muito dos contatos Swahili entre o Índico, mas também dentro do continente. Então, eu tento definir assim de maneira muito específica quais são os espaços que eu estou trabalhando, e quando entram outros espaços, eu tenho tido a prática, inclusive em sala de aula, de chamar muito atenção para os espaços naturais. Então, os meus alunos já cansaram de me ouvir falar Bacia do Níger, Bacia do Congo, Bacia do Zambeze, o Rio Senegal, Rio Níger, o Nilo Azul, o Zambeze, o Limpopo, etc. Então eu gosto de usar um pouco essas delimitações naturais também para apresentar até onde eu estou indo e qual é a esfera de influência que eu estou pensando. Em especial porque, quando você pôr assim no Google, África pré-moderna, ou pré-colonial, ou antiga, vai aparecer um mapa com vários impérios, com vários estados, etc. As fronteiras, nesses mapas, são completamente ficcionais. Tá? São uma aproximação, assim, completamente fantasiosa. Não é que é ruim, tá? Eu tô falando isso não no mau sentido. Mas a ideia de fronteira, sabe esses impérios com fronteira, bem como a gente pensaria, sei lá, entre o Reino Franco e o Reino Visigodo, etc., como espaços
dúbios no meio, isso, nos casos africanos, é muito difícil de delimitar, né? Tem uma lógica um pouco diferente. Então, eu tenho trabalhado tanto com a especificação cultural dos meus espaços, mas também tentando sempre chamar atenção para os marcos naturais, porque eles são bons divisores de espaço, no caso do continente, eu acho. Eu não sei se falei alguma coisa a ver com o que você me perguntou, espero que sim. O Damião Fagundes está fazendo um pedido, professor, você poderia disponibilizar o link das suas aulas de História da África 1? Posso? Qual que é o seu canal? Fala o canal, daí o pessoal já tem. Se vocês procurarem que no YouTube tem esses vídeos que eu gravei, é só procurar por o meu canal, eu acho que é só assim, Prof. Otávio Luiz, tudo junto. Então não deve ser difícil de encontrar. Mas eu também tenho uma plataforma que eu coloco todos os meus materiais, os textos. Mas daí, assim, é bem específica da disciplina de história da África 1, mas que está pública. Bom, tem os links no meu canal do YouTube também, então é fácil de achar. Mas qualquer coisa é Padlet, Padlet, /UFPR, /África 1, um número. E aí lá tem aulas, inclusive, as aulas síncronas, né, estão gravadas lá, tem vídeo, tem texto, tem bastante coisa que eu vou sempre alimentando, em especial para que essas aulas remotas não fiquem mais dinâmicas, assim, fiquem um pouco mais coesas, digamos assim, né? Quando eu editar este vídeo para colocar no canal da História, eu lembro de colocar a tag no YouTube indo para o seu canal. Isso, daí o pessoal consegue achar os textos lá, os vídeos. Isso. Pessoal, para quem não conhece também, o História em Diagnóstico eu faço ao vivo no canal do Lefan, mas depois eu baixo, faço uma edição, melhoro um pouquinho a qualidade do ao vivo e depois jogo no canal História Campanha, né, que é o da minha unidade. Então, esse vídeo vai estar lá também e eu já coloco o link para vocês. O Sidney de Oliveira, ele vai dizer ele está perguntando o seguinte: não seria o caso de repensarmos a linha do tempo, buscando algo não eurocêntrico, para além de novos espaços, buscar também novas temporalidades e novas categorias? Eu diria que sim, com certeza, né? Assim, talvez de modo geral, uma maneira de começar a fazer um pouco disso seria trabalhar com tempos de acordo com o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se eu vou estudar a Costa Swahili, eu costumo chamar de Era Swahili. E a Era Swahili eu marco como sendo do século VI ao XVI. Mais especificamente do 11 ao 16. Explico o porquê, etc. Mas, enfim, aí é o tempo específico dessa pesquisa, é uma temporalidade que tem muito a ver com o espaço que eu estou pensando e que eu nem preciso entrar muito num debate de será que isso configura medieval, antigo, etc., sabe? Então, eu acho que sim, né? Mas há certos limites, em especial se a gente está pensando em sala de aula também, né? Se a gente vai falar por exemplo, trabalhar algum tema de história da África pré-moderna no ensino médio, a gente vai ter que achar ferramentas que traduzam essa discussão para um ambiente diferente do ambiente acadêmico universitário da história, né? Então, há que se ter sempre também esse cuidado de pensar como, digamos assim, deseurocentrar tempo e espaço, o que é muito fundamental, mas também como deseurocentrar o discurso pedagógico sobre tempo e espaço, né? E eventualmente, eu diria que, em certos casos, não seria de todo ruim começar fazendo isso por categorias que já são um pouco mais conhecidas. Então, por exemplo, eu passei aqui o tempo todo falando não vamos falar de África medieval. Mas para começar o debate, falar África medieval, eventualmente talvez chame a atenção,
né? Então, como que, por exemplo, num sexto ano, num sétimo ano, eu falaria sobre o Mali? Apresenta o Mansa Musa e mostra como ele era um imperador extremamente rico. São pontos comuns, são pontos que chamam a atenção, mas são pontos que iniciam a possibilidade de desenvolvimento, eu diria, né? Então, talvez haja espaços em que a gente possa usar essa tradição toda que já está construída também a nosso favor, para facilitar a inserção do debate, mas constantemente puxando para um lado que pulverize um pouco tempo e espaço. Então, concordo 100% com essa percepção. Acho, inclusive, que quase tudo do que eu tentei comentar vai um pouquinho nesse sentido, de pelo menos pensar assim, vamos tentar olhar para isso aqui com categorias um pouco assim revigoradas, um pouco arejadas, que não sejam tão colonizantes, digamos assim, ou tão congelantes, enfim, né? Depende. O pessoal está pedindo o link. Eu tentei jogar o link aí para vocês. Eu, inclusive, pedi para o monitor jogar, mas eu acho que eu já tentei várias vezes jogar link no YouTube. O YouTube não costuma. Ah, ela tá vendo o Luiz, está tentando botar o link não costuma ir no chat do YouTube. Acho que é para evitar propagandas, o Carluxo, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, mas eu verifiquei aqui, é prof.Otávio Luiz. Digitar no Google, vocês vão achar. Vai ser tranquilo. Tá vendo? Ele não entra o link mesmo, gente. Fica vazio. Isso. O Felipe está perguntando novamente, professor, temos poucos intelectuais negros e mesmo historiadores negros no Brasil. Qual é o seu ponto de vista sobre essa particularidade tão incômoda? Puxa vida, né? O meu ponto de vista é que isso é terrível, né? Eu acho que, em especial, aqui eu vou me referir especificamente à África que eu chamei de pré-moderna. Eu acho que seria bastante fundamental que esse espaço de estudo ganhasse popularidade e fosse chegando também junto a intelectuais negros e negras. Mas aí a gente tem problemas muito, muito estruturantes, né? Que tem a ver com acesso universitário, com permanência, com expectativas sociais, com essas subjetivações que eu comentava, né? Então ainda eu acho que existem sensações urgentes que acabam levando intelectuais negros e negras para campos de estudo que se afastam um pouco dessa África pré-moderna. Mas, da mesma forma, a gente também tem pouco acesso a historiadores e historiadoras africanos, né? A gente tem acesso ao Kizerbo, ao Mbokolo, e em termos mais amplos, ao Achille Mbembe ou ao Valentin Mudimbe, que são filósofos, né? E é difícil ir muito além disso, né? Então a gente ainda precisa de várias coisas. A primeira delas é muito mais ampla, que tem a ver, de novo, com questões sociais, com representação de negros e negras em espaços como a universidade, por exemplo, né? E depois com a construção dessa subjetivação histórica. Eu acho que cada vez mais ir construindo isso abre o espaço de importância, digamos assim, urgente, de pensar também esses passados mais recuados, né? Mas eu tenho visto bastante comentários sobre, por exemplo, ancestralidades que começam a se aproximar de ideias de antiguidade africana, que eu acho que em breve, assim, na construção desses conhecimentos, vai começar a abrir espaços para né, para grupos, para pessoas e para temas que a gente não encontra tanto. Então, eu, por exemplo, tenho uma aluna de iniciação científica, a Juliana, que está começando a estudar as questões do matriarcado numa África pré-moderna.
E eu tenho certeza que vai sair daí um estudo muito interessante que vai também dialogar com essas questões de ancestralidade que têm sido importantes hoje, né? Então, com o tempo, a coisa vai se construindo. Eu acho que é preciso ter atenção a isso. Mas, enfim, né, o meu ponto de vista é esse, é que precisa de muito mais gente, de muito mais intelectuais negros e negras trabalhando com esses temas. Pessoal, a gente está chegando em 1h30 de live, é um bom tempo para uma pessoa apenas, o professor Otávio já está aqui bastante tempo. Eu vou fazer apenas mais uma pergunta para ele e depois caminhar para o nosso encerramento. Então, quem acabou que não conseguiu fazer a sua pergunta, depois entre em contato com o professor Otávio nas redes, se inspirem no trabalho dele também, que, como ele disse, está precisando de mais gente trabalhar isso. Então, se vocês tiverem vontade, aí já estão encaminhados pelo menos para alguém que tem domínio do assunto. A Andressa Furlan, ela está perguntando, Otávio, você poderia comentar um pouco mais sobre a arqueologia em regiões subsaarianas? Exemplos de achados e problemáticas? Puxa vida, Andressa, essa pergunta é ótima e ela também é super ampla, né? A gente poderia facilmente ter uma terceira palestra, uma sobre oralidade e uma terceira sobre, enfim, arqueologia e religiões. Tem muito que se falar sobre isso, mas eu vou chamar atenção para duas coisas mais específicas. Uma delas é que o melhor caminho para a gente pensar elementos de crença, e eu nem digo religião, mas eu digo de crenças populares ao sul do Saara, é atentar muito mais do que para a arqueologia, para as histórias orais. Então, por exemplo, os Bambará, que são um grupo do que hoje é o Mali, eles têm histórias tradicionais de uma divindade chamada Ma-Ngala, que é a divindade que cria o mundo. E nos parece que essas histórias têm séculos e séculos e séculos. E elas só estão registradas na voz dos griots ou dos djeli, que são os historiadores, poetas, músicos, diplomatas, que também existem, assim, atuam nessa região desde muitos e muitos séculos. Então essas histórias orais são muito mais interessantes, porque a questão material se ramifica em vários outros aspectos. Por exemplo, a gente costuma relacionar, para não usar o termo feitiço ou fetiche, que é o termo que os portugueses davam para qualquer elemento material africano, porque os portugueses entendiam que os africanos não tinham arte. Então tudo era fetiche, ou seja, um material de feitiço usado na religião. Nem sempre é o caso, né? O rinoceronte de ouro, por exemplo, muito provavelmente é um elemento de decoração, não é só isso. Então, se a gente se afasta um pouco dessa imagem dos feitiços, achando que qualquer estátua é um feitiço, a gente tem máscaras iniciáticas no Congo, por exemplo, que eram usadas em certos rituais. Então, por exemplo, se vocês entrarem no YouTube, e procurarem Zangbeto, vocês vão ver uma festa que envolve tipo uma carapaça feita de palha e madeira, assim, que funciona eventualmente como achado arqueológico, mas que tem a ver com crença, com festa, com sociabilidade, com política, etc, etc, etc. Então, as ramificações disso vão muito além, tá? Mas talvez, quando a gente esteja pensando essencialmente crença e arqueologia, a gente tem que ir muito calmamente de caso a caso, tá? Então, vou dar um exemplo. Os Shona, que são o grupo étnico do que hoje é o Zimbábue, que fundaram lá o Grande Zimbábue, etc., tem alguns cajados que certos grupos espirituais, homens e mulheres, é dividido, é generificado, digamos assim, né? Generificado, enfim. E só um grupo pode usar o tal cajado, que vai ser usado em rituais de cura ou de consulta aos ancestrais, etc, etc. E a gente tem alguns achados desse tipo, né? Mas aí precisa localizar com muito cuidado no seu devido contexto, que é
o grupo Shona específico de uma região ali de Masvingo, né? E assim por diante. Mas um ponto interessante de se pensar também é que os processos de categorização que os europeus fizeram no século XIX, saqueando vários achados e levando para os museus, dois exemplos. As placas de bronze do Benin. Depois, se vocês colocarem no Google, vocês vão achar. Ou então, os bustos de bronze, os bustos de latão e Yorubá. Um deles, eles estão, inclusive, no cartaz de propaganda dessa fala. Eles foram retirados, colocados em museu e se tornaram exemplos de arte africana. Se a gente olha com esse olhar museológico, fica fácil categorizar o que é religioso, o que é político, o que é econômico, o que é do Saara, o que é do Congo, mas é preciso ir além. Não, a gente não pode se enganar com essa visão. Não pode ser geral desse jeito. A gente tem que olhar os contextos mais específicos para poder ir pensando questões que envolvam religião e arqueologia nesse caso. Então, pessoal, é com tristeza até que eu encerro o nosso História em Diagnóstico número 15. O programa, ele não só finaliza com chave de ouro, com essa participação belíssima do professor Otávio e da nossa audiência, que eu gostei muito de vocês hoje. Foi praticamente uma aula, quase que presencial aqui, muita conversa no chat. Então, foi muito legal participar dessa atividade com vocês. O ano que vem voltaremos com História em Diagnóstico, nós já temos um projeto, tomara que o Zema nos dê bolsa, que daí ajuda bastante para algum aluno conseguir desenvolver esse projeto e ajudar nos seus estudos, mas a proposta do ano que vem serão 10 episódios apenas, a gente vai fazer um pouco menos, mas nós vamos fazer uma série O que é? E dentro dessa série nós vamos escolher os temas a partir aí das discussões públicas que envolvem a história. Então, nós já temos temas escolhidos, como o que é racismo, o que é nazismo, o que é capitalismo, que serão conceitos trabalhados aí de uma forma didática, mas de uma maneira elucidativa, não só para vocês, mas para o seu tio, sua tia, sua avó, quem está aí acompanhando as notícias, seja por WhatsApp, seja pela internet, poder, pelo menos, ter uma noção dos principais conceitos que a mídia muitas vezes utiliza de forma deturpada para te enganar, né? E assim, de forma deturpada mesmo. E a gente vê isso muito no espectro político, como a mídia analisa, colocando pessoas de extrema direita no centro, pessoas que são levemente de esquerda numa extrema esquerda, para construir cenários que eles querem construir. Então a gente está tentando trazer para vocês aqui um pouco desse senso crítico para compreender essas disputas da história na nossa contemporaneidade. O professor Otávio Luiz também, se sobrar para você vai ser convidado de novo também. Tá ótimo, eu já estou aceitando. Então tá ótimo, gente. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Então, boa sexta-feira. Professor Otávio, boa sexta-feira, bom final de semana e bom final de ano para todos e todas. Até então, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.